Olá, eu me chamo Tairan e esse é mais um vídeo do canal QA Mindset. E hoje nós iremos entender a importância de não versionar dados sensíveis para o Git ou para o repositório remoto. Para isso, nós iremos utilizar um projetinho ali de testes com Cypress e iremos fazer o uso ali da biblioteca .env. Então, eu vou para aqui para o VS Code. Pois bem, e aqui no VS Code nós temos um projeto básico ali de testes, que é o projeto que nós estamos desenvolvendo nessa playlist, que eu vou deixar aqui no card. E no último vídeo nós fizemos ali a configuração para a execução dos testes em mais de um ambiente. Então, sugiro que vocês assistam esse vídeo, eu vou deixar aqui no card também. Se vocês não assistiram, vão lá e assistam. Então, beleza, nós temos um projeto aqui e esse é o arquivo de configuração para a execução dos testes no ambiente de desenvolvimento. E aqui nós temos alguns dados, como por exemplo, a URL, o endereço do nosso site e as credenciais de acesso ali do usuário ao nosso site. E esses dados aqui, eles são dados sensíveis. Aqui é um exemplo simples, prático e didático, mas no nosso cotidiano ali nós teríamos mais outras variáveis aqui, como por exemplo, a chave de APIs, endereços de servidores, acesso a banco de dados, a outras APIs e etc. E versionar esses dados para o Git pode ser um problema, porque uma pessoa mal intencionada que conseguir acessar ali o repositório remoto vai ter acesso de forma muito fácil a todos esses dados e pode utilizar esses dados, né, para tentar prejudicar ali o teu sistema ou prejudicar o teu cliente ali. E isso não é interessante. Então, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode remover essas credenciais, que é uma boa prática ali do versionamento? Então, a gente vai utilizar o .env e para isso eu vou abrir aqui o terminal e vou fazer a instalação do .env. Então, eu vou utilizar o npm i de install -d para instalar essa dependência em desenvolvimento e o nome da biblioteca, .env. Então, vou deixar aqui fazendo a instalação, vou minimizar o terminal e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Do .env nos possibilita criar um arquivo de variáveis, que é comumente ali tem a terminação ali .env, e esse arquivo ali a gente vai ter variáveis do tipo chave valor, e aí esse arquivo a gente vai utilizar para obter aquelas variáveis ou os valores que a gente quer ter. E aí esse arquivo a gente insere no git ignore para que ele não seja versionado. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então eu vou aqui na raiz do meu projeto, já vou começar aqui criando o arquivo .env.dev. para simbolizar que eu estou criando as variáveis para um ambiente de dev, um ambiente de desenvolvimento. Então, criei aqui. Quais são as variáveis que eu vou criar? Vou colocar aqui um do lado do outro. E aí eu vou criar a variável base_url. Vou criar a variável user. Então, por que eu não vou utilizar username? O .env, ele, por padrão, não sobrescreve as variáveis já definidas ali no nosso sistema operacional, que é o caso ali da palavra username, que recebe ali o nome da minha máquina ali, né? O nome do meu usuário. Eu posso alterar essa configuração e configurar o .env para sobrescrever, mas nesse caso aqui nós não queremos fazer isso. Então é por isso que eu não vou utilizar a variável username. Então eu vou deixar aqui só user. Vou colocar aqui password e beleza. Aí agora eu vou trazer esses valores para aqui. Então, o meu arquivo ali de .env. Então, eu vou trazer aqui o valor da base URL, o user e a senha. Beleza. Preenchemos nosso arquivo aqui .env.dev. Vou até fechar aqui. E agora, como é que eu posso utilizar o .env para obter aqueles valores? Então, como eu já instalei o .env, eu vou importá-lo. Então, vou fazer const.env require .env, que foi a biblioteca que eu acabei de instalar. Beleza, vou importar mais uma biblioteca que é a path do Node. Então essa aqui eu não preciso instalar, ela já vem por padrão ali com o Node. E agora eu vou fazer o seguinte. Qual é o arquivo que eu quero buscar aqui para preencher essas variáveis? É o arquivo .env.dev. Então eu posso fazer .env.config. Vou fazer o seguinte. Qual é o arquivo de configurações que eu quero obter? Eu posso passar o caminho do arquivo aqui. E aí eu vou utilizar essa biblioteca que eu importei, que é a path. Vou utilizar aqui o resolve.
e vou fazer o seguinte. O arquivo está no mesmo diretório que o meu arquivo aqui de configuração, né? Tem o config-dev e tem o .env.dev. E aí eu posso utilizar uma variável ali do Node, que é a variável __dirname. Então ele já até me dá aqui, ó, o nome dessa variável. Então beleza, dirname vai apontar para esse diretório aqui. Então eu posso dizer, tá, qual é o arquivo que eu quero buscar então? Então eu quero buscar o arquivo .env.dev. Beleza. Se eu configurei corretamente, eu já vou conseguir alcançar o arquivo .env.dev, que é onde tem ali nossas variáveis. E aí como é que eu vou fazer aqui agora? O .env ele coloca esses valores aqui no objeto chamado process.env. Então todas essas variáveis vão estar disponíveis ali naquele process.env. Então eu posso acessar aqui o process.env.baseurl. Da mesma forma eu posso fazer process.env.user, que é o nome da outra variável que eu defini, e por fim password. Então beleza, nós já fizemos aqui as alterações e o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou executar o script para execução dos testes em desenvolvimento e vou ver se as variáveis foram preenchidas com os valores que eu defini aqui no meu arquivo .env. Então eu vou executar aqui o script que eu tenho definido, o CI opendev. Então vamos ver se nós fizemos a configuração correta. Então vou aqui inicializar a configuração. Tá lá. Vamos ver se ele está pegando agora corretamente. Vou startar aqui. Vou olhar as configurações. Project Settings. Vamos ver. A base URL. Pegou dev, pegou certinho. Username e password. E vejam que em lugar nenhum mais desse projeto eu tenho essa configuração, a não ser aqui no arquivo .env. E aí o que é que a gente pode fazer então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo aqui .env.dev e vou adicioná-lo ao git ignore. Então eu vou pegar o nome dele aqui e vou adicionar aqui no meu git ignore o arquivo .env.dev. Então vejam que agora ele não está sendo mais versionado e não vai ficar mais disponível ali no repositório remoto. Agora que nós temos um arquivo .env, nós podemos utilizar essas variáveis, os valores dessas variáveis nos nossos arquivos de teste. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro eu vou substituir esses valores aqui pelos valores reais ali, né? O endereço da minha aplicação e as credenciais do usuário. Então vou pegar aqui no Cypress Config a URL real ali da aplicação e vou substituir aqui. Vou pegar também as credenciais do usuário no arquivo login. Então vou substituir aqui o usuário e a senha. E vou agora substituir esses valores aqui no meu cenário de teste. Antes, vamos dar uma olhada ali no arquivo de configuração para a gente ver o seguinte. Vou abrir aqui lado a lado o arquivo de configuração e o arquivo .env. Porque a gente tem que entender o seguinte. No meu arquivo .env eu tenho três variáveis, base URL, user e password. No meu arquivo de configuração, nesse caso aqui do ambiente de desenvolvimento, eu tenho duas variáveis de ambiente, username e password. Username está sendo preenchido com o valor da variável user que vem do meu .env e password da variável password que vem do meu .env. Mas as variáveis que irão ficar disponíveis ali para o Cypress é as variáveis username e password. Eu poderia dar o nome user e password aqui, mas eu fiz isso aqui de propósito para a gente entender esse processo. Então lá no meu arquivo de teste eu vou usar a variável username e password. Então como é que eu posso obter as variáveis de ambiente aqui no meu arquivo de teste? Eu vou utilizar o cypress.env username.
Da mesma forma, eu vou executar aqui o cypress.env password. Então, fiz aqui a substituição. Como o Cypress já está em execução ali, eu alterei o arquivo ali de configurações. Eu gosto sempre de fazer aqui, de reiniciar o processo. Então, vou reexecutar o script sai:/open:/dev. E aí, uma vez que os nossos testes iniciarem, se as configurações estiverem corretas, eu vou conseguir ali obter o meu usuário e a minha senha através das variáveis de ambiente, que neste momento não estão mais versionadas. Então, a gente quer garantir que a execução do teste não foi alterada. Então, eu vou aqui, E2E testing, vou selecionar o Chrome. E agora eu vou executar ali o cenário de login. Vamos ver qual é o cenário que eu quero executar. Vou executar só esse aqui. Então, vou colocar aqui o .only. Vou voltar lá no Cypress. Vou executar ali. Login, aspecto de login. E vamos ver os resultados. Pegou a base URL. Conseguiu pegar o usuário e senha. E o cenário se manteve ali com o mesmo resultado. Então, com isso, a gente viu como fazer para não versionar dados sensíveis ali com o Cypress utilizando a biblioteca .env. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam, deixem o seu like, deixem um comentário e até o próximo vídeo.